Graças a Deus, é mais um dia, mais uma pregação. Hoje vamos falar acerca do caráter segundo a Bíblia, porque muitos vivem de uma forma muito complicada, diferente. Então eu quero te dar 7 pontos sobre o caráter. Vamos ter uma pregação muito breve, mas muito abençoada. O primeiro ponto é: você precisa ser moldado por Deus. Esse é o primeiro ponto, ser moldado por Deus. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. O caráter é moldado por Deus à medida que nos submetemos à Sua vontade e direção. Entende isso? O caráter é moldado por Deus na medida em que você se envolve mais, você se submete mais a Deus. Quanto mais você procura a face de Deus, busca a face de Deus, mete-se nas coisas de Deus, vive as coisas de Deus, você estará a ser moldado e viverá segundo a vontade de Deus. Segundo ponto, precisamos ser o espelho ou precisamos refletir os frutos do Espírito. E nós podemos ver essa passagem no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, 23, por aí, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha, essas qualidades devem ser evidentes no caráter de alguém que segue a Deus. Se você segue a Deus, você segue a Cristo, as pessoas não precisam perguntar se você é ou não de Deus. Através dos seus frutos, as pessoas poderão ver que, olha, esta pessoa aqui é de Deus. Você consegue se dominar, você tem um domínio próprio, você tem amor, você é uma pessoa alegre, em paz, paciente. São características de alguém que segue a Deus. O terceiro ponto, vamos falar de integridade e honestidade. Você precisa ser uma pessoa íntegra e precisa ser uma pessoa honesta. É só ver o que diz a Bíblia no Provérbio, capítulo 10, no versículo 9. Quem anda com integridade anda seguro, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. Veja só que é muito forte. A pessoa que anda com integridade anda seguro, mas quem segue caminhos tortos, caminhos pecaminosos, será descoberto. Porque a integridade é a coisa central para o caráter aprovado por Deus. A integridade. Você precisa ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de sim, sim, não, não. É o que você precisa ser na sua vida. É o que você precisa ser na sua vida. E o quarto ponto, nós vamos falar da obediência. Você precisa ser uma pessoa obediente. Você precisa ser uma pessoa obediente. Você precisa se santificar. Você precisa ser uma pessoa santa. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Deus é santo e Ele cobra a santidade
naqueles que o seguem. A santidade está ligada a um caráter que busca a Deus. Então, se você diz que busca a Deus, então você deve lutar para agradar a Deus e fazer a vontade dele, obedecer em todos os momentos da tua vida. Vamos ver o quinto ponto: humildade e obras. Filipenses 2, no versículo 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Você vai entender que a humildade demonstra um caráter que segue o exemplo de Cristo. E a humildade é demonstrada através das obras. Através das obras. Não há outra coisa que vai demonstrar o amor se não forem as obras. E vamos no ponto número 6. Perseverança e provação. Tudo isso está dentro do caráter, porque o caráter deve ser provado para que seja provado. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado a esperança. As dificuldades são usadas por Deus para fortalecer e refinar o caráter. É muito forte. As dificuldades sempre virão nas nossas vidas, mas serão usadas por Deus para nos fortalecer e para nos refinar, nos afiar. Afiar o nosso caráter, refinar o nosso caráter. O sétimo ponto, Mateus 22, no versículo 39. Amar o próximo é o sétimo ponto. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o Mateus 22, no versículo 39. Você vai entender que o amor ao próximo é a base de um caráter diante de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, então você vai amar o teu próximo. Você vai cuidar, você vai amar o teu próximo. Temos o exemplo do Senhor Jesus, o caráter maior que já tivemos aqui na face da terra. E o Senhor Jesus é um exemplo disso. Porque o Senhor Jesus é um exemplo feito do caráter segundo a Bíblia. Porque Jesus demonstrou compaixão, humildade, paciência. Jesus demonstrou justiça, amor, fidelidade em todas as áreas da vida dele. Como seguidores de Cristo, também somos chamados a imitar o caráter dele, porque nós somos feitos cristãos, e quem é cristão é um pequeno Cristo. Então temos que seguir. Veja 1 João capítulo 2, no versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É muito forte. Por isso, o caráter bíblico é construído ao buscar uma vida em comunhão com Deus, guiada pelos ensinamentos da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Então, você precisa desses 7 pontos para poder ter um caráter segundo a vontade de Deus, um caráter que agrada a Deus e que Deus toque em todos. E que esta palavra permaneça no teu coração e que o Espírito Santo te levante, te capacite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.